Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimento você também que está em casa com a paz do Senhor Jesus. Vamos nos posicionando para a honra e glória do nome do Senhor, para a gente dar início a mais um culto de adoração ao Deus vivo, mais um culto na presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia. Amém, igreja? Abre a tua Bíblia no livro de Gálatas, em nome de Jesus. Gálatas, capítulo 6. Irmão, já iniciou o culto em nome de Jesus. Vamos nos posicionando em nome de Jesus Cristo. Livro de Gálatas, capítulo 6, amém? Toda a igreja já abriu a palavra do Senhor? Diz a palavra do Senhor assim, capítulo 6, versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Lá no versículo 10 diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, principalmente aos de casa, principalmente aos da família, em nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor vai dizer que Deus nos deixa uma palavra no versículo 7, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. É forte a palavra de Deus. Eu quero que você fique atento em nome de Jesus Cristo aqui no altar do Senhor. A palavra do Senhor está sendo semeada. Eu quero que você preste bastante atenção na voz de Deus nessa noite. Aleluia. Nós temos que ficar atento nos detalhes, porque Deus está falando aqui. Diz a palavra do Senhor que tudo o que o homem fizer aqui na terra mesmo ele vai colher. Então se você fizer o mal para o teu próximo, não fica esperando colher o bem, prosperidade. Mas se você tiver um coração limpo, um coração adorador, um coração ajudador, diz a palavra do Senhor que Ele, aleluia, vai trazer bênçãos sobre a tua vida. Aqui na terra também você vai colher bênçãos. Nunca fazemos nada para o teu próximo pensando, aleluia, em ter algo em troca. Mas a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, que tudo aquilo que você fizer, você colhe. Eu vim para fazer o bem nessa terra e você veio para fazer o que aqui? Eu vim para adorar o Senhor, eu vim para ajudar meu próximo. Eu vim, aleluia, para ajudar aqueles que estão caídos a se levantar para a honra e glória do nome de Jesus. Eu vim para ajudar meu irmão quando precisar de uma palavra. Eu vim em nome de Jesus para abençoar aquele que precisa. É dessa forma que o Senhor também faz contigo, jovens. É dessa forma, aleluia, que o Senhor faz conosco, igreja. Que quanto mais você ajuda de bom coração, que quanto mais que você se entrega em adoração, em oração para o teu próximo, assim também é o Senhor contigo. Nessa noite, aleluia, eu convido você a orar por um irmão. Eu convido você a apresentar a tua igreja nas mãos do Senhor. Eu convido você, aleluia, a apresentar uma vida que aqui não está no culto, que não está assistindo pelo culto nos lares, para que o Senhor também possa de encontro com ela, porque da mesma maneira que você busca, o Senhor também faz por você, diz a palavra do Senhor. Então fecha teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Pai, chegamos diante de Ti, num ambiente de glória, num ambiente de avivamento, num ambiente de unção. A Tua palavra vai dizer, onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas no Teu nome, ali o Senhor está presente. É nessa certeza, Senhor, que aqui está Teu Espírito Santo. É nessa certeza, Senhor, que aqui está a Tua igreja que veio para Te adorar, que veio para Te servir, que veio para fazer o bem, que veio para ouvir a Tua voz. Fala conosco nesta noite, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar, porque este culto é Seu, Senhor. Envia, Senhor, Teus anjos. Vai tirando todo impedimento, todo cansaço, toda tristeza. Vai arrancando, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, do coração dos Teus filhos, da mente dos Teus filhos.
e que tua igreja possa chegar em segurança, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós profetizamos no altar do Senhor que a tua igreja possa chegar em segurança, para que nós possamos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Levanta a mão quem está preparado para um grande avivamento aqui nessa noite. Aleluia. Levanta a mão quem veio, aleluia, para receber a presença do Espírito Santo. Levanta a mão agora somente aqueles que vão carregar a presença com Ele. Levanta a mão, aleluia, aqueles que vêm no intuito de adorar, no intuito de fazer o melhor para o Senhor. Então vamos adorar o Senhor. Adore o Senhor nessa noite. Não há outro digno de honra, digno de honra e majestade. É o Cordeiro de Deus.
Continue no meu ambiente de glória. Quando você clama, amados, a terra clama. Os céus vai beijar a terra. É o Senhor que está tocando em você. Oh, aleluia, aleluia. Ah, não pode, aquelas coisas lá de fora, elas não podem intervir. O passado não pode intervir na glória que Deus está derramando sobre a sua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Glorifica a igreja, glorifica e não pare. A terra clama. Jeito, igreja, glorifica. Povo que glorifica, o diabo não fica. Nada vai impedir o povo que glorifica. Povo que glorifica, a glória vai descer. Aleluia, aleluia. Recebe, amados. Esse é um ambiente para você glorificar. Como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma. Anseia a minha alma pelo Senhor, o Salvador. Eu sou barro, sou terra. Eu preciso da glória e do azeite e do óleo. Shekinah de Deus. Que seja hoje, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. A terra clama. Oh,
palmas, glória, palmas, glória, glória. Glória, ambiente de glória. Aleluia, aleluia. Nesse ambiente de glória, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Nesse mesmo ambiente de glória, receba a palavra do Senhor. Não saia desse ambiente, porque a palavra de Deus, amada, ela é glória para você, é glória para mim. Ela quer fluir você, ela quer curar você, ela é espada de 2 gumes. Ela, Senhor, ela discerne os seus pensamentos. Ela vem tirar toda a tristeza dentro de você, toda aquela impaciência, tudo aquilo que possa estar dentro de você, que tenta impedir. Ora, canta churi, canta labaias. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 14. Xalabaxara, canta labaxaia. Abra a tua Bíblia agora. Oh, aleluia, Jesus. Continue derramando a tua glória, derramando o teu poder, derramando a tua unção. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui na tela para quem não está com Bíblia. Aleluia. Oh, aleluia. Por isso diz o que se diz: desperta, ó tu que dormes, levante de entre os mortos, e Cristo te iluminará sobre toda pessoa. Cristo te iluminará. Versículo seguinte: portanto, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias, eles são maus, como disse Jesus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, à dissolução, mas deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Recebe essa palavra, fala assim: eu recebo essa palavra, Senhor. Aviva a minha vida, Senhor. Renova as minhas forças, Senhor. Não deixe que nada possa impedir que a tua glória se manifeste na minha vida. Aleluia. Pode sentar dando glória a Deus, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Xarabalabachuri canta lás. Amados, Deus quer fazer algo na nossa vida. E Deus falou forte comigo que Ele não quer ressuscitar morto. Ele já ressuscitou Jesus. Ele quer ressuscitar vivos. Como assim, pastor? Porque tem muita gente que está morta. Tem muita gente que está vivendo uma vida insensata. Muita gente se colocando os problemas à frente das situações de Deus, as coisas que Deus falou na frente da palavra. E nós vivemos uma vida terrena oprimida. E Deus aqui, através de Paulo, amados, uma carta que ele escreve para uma igreja, e uma igreja que tinha tantas dificuldades, amados. Essa igreja, ela foi formada de opressão. Foram obrigados, eram pessoas que não tinham Deus, pessoas que não sabiam o caminho a seguir à frente, não tinham esperança. Era um povo sem esperança, como diz no capítulo 2, versículo 11. Era um povo sem Deus, amados. Você sabe o que é um povo sem Deus? É um povo que não confia em nada, um povo que não tem direção, um povo que vive por viver. Mas Deus chamou esse povo para uma identidade real, verdadeira no céu. Por isso que a terra clama por esse Deus verdadeiro.
Paulo, quando esteve em Atenas, amados, ele chegou num lugar e viu todos ali adorando outros deuses, outras imagens, pedaço de pau, pedra. Paulo se revoltou com aquilo, falou: meu Deus, para onde está indo esta população, este povo? E até que ele chegou, subiu naquele lugar chamado Aerópago, e quando olhou lá em cima, ele falou: meu Deus, aqui tem um altar também de um Deus desconhecido. É esse Deus que eu quero falar para vocês. Ele não é conhecido através de imagem. Ele não é conhecido através de olhos verdes, nem de barba, nem é louro. A imagem dele não significa nada. O que significa é o Espírito dele. Hoje nós estudamos sobre isso, amados. Não existe paz sem Jesus. Só há paz em Jesus. Amados, quando Jesus veio a esse mundo, as pessoas não entenderam o propósito que Jesus estava vindo para a salvação. As pessoas pensavam que ele veio aqui para causar uma revolução dentro de Israel, para poder invadir Roma, para poder tomar a cidade. As nossas mentes estão bloqueadas. Sabe o quê? Com as situações que acontecem, com o governo que oprime. Mas o que Deus está preocupado é que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, amados. Passa dia, passa anos, passa milênios, e o povo continua crendo em coisas da sua capacidade intelectual, que pode resolver alguma coisa que está dentro da sua alma. Uma coisa que às vezes você passa um dia maravilhoso, mas quando você deita a cabeça no travesseiro e você olha para dentro de você e fala assim: meu Deus, a minha vontade é sumir, a minha vontade é desaparecer, eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas situações que eu não consigo resolver. Aí você fica olhando para dentro de você e fala: poxa, mas eu passei um dia tão alegre, tão bom, tão feliz, por que ainda dentro de mim ocorrem essas coisas? Mas o que Deus está trazendo aqui nesta palavra: desperta, ó tu que dormes. É porque tem muita gente dormindo. O dorme aqui, amados, está morrendo cada dia para Deus. E Deus está chamando a ressurreição de vivos. Isso me chamou muita atenção. Que eu, no princípio do ministério, eu gostava muito de orar por um morto, chegar até dentro do cemitério e falar dentro do velório e orar, impor as mãos, deixa o pastor orar para que vai ressuscitar o morto. Eu já orei. Mas para quê? Para a glória do homem? Para depois dizer: aquele homem ressuscita ali o enfermo, ressuscita o doente. Não, amados, tem muita gente que não sabe o poder que Deus derramou através daquela cruz, e vive uma vida desta forma, e Deus está chamando a atenção. O apóstolo Paulo aqui, quando falou a esse povo de Éfeso, amados, lá naquela cidade, eles criaram um Deus enorme, se tornou o templo de Diana, se tornou a 7ª maravilha do mundo. Um templo que chamou a atenção não somente de Éfeso, que chamou a atenção do mundo inteiro. Mas o que eles ofereciam, amados? Quem foi Diana? Morreu como cada um daqueles que morrem normalmente. E o apóstolo Paulo, ele levanta para não falar de uma pessoa que morreu, somente morreu, mas um que venceu a morte. Para quê, amados? Para te dar o antídoto, para você receber sobrenaturalmente. Nessa época aqui, havia um clima tão difícil, amados, que Paulo queria impetrar a paz. Uma paz não dele, mas a paz do Espírito. Por isso ele falava: não vos embriagueis com vinho, porque isso não vai adiantar nada. E eu sou um testemunho disso, amados. Quantas vezes eu já
eu já tive diante de um copo de bebida, diante de uma droga, para tentar fugir dos meus problemas. Jovem ainda, tentava correr dos meus problemas, me embriagando, e parecia que resolvia na hora, sabia? Eu ficava tão feliz, tão alegre, fazia tanta besteira, viajei para tantos lugares, as pessoas me chamavam para ser líder de grupos, para poder me divertir e divertir a outros, através da bebida, que era um combustível, através do álcool que transformava a minha mente e que me dava mais coragem, ousadia, mas não, isso era tudo fútil, futileza. Era uma transformação do meu cérebro que Deus criou não para isso. E Paulo, categoricamente, ele traz essa palavra para dentro da gente, amados, de uma forma para a gente não aceitar as coisas deste mundo, não deixar que o mundo venha dominar sobre a sua mente. Ele chama você para ter a mente em Cristo. Ele não chama nem para ter a mente em Jesus, porque Jesus Cristo foi homem como você. Agora, Cristo foi aquele que venceu a morte. Quando você fala Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo significa no grego ungido de Deus, aquele que venceu o aguilhão da morte. Aguilhão da morte, amados, é aquele ferrão que quando pica e fica tudo inchado, aquele pica no marimbondo, quando morde a abelha, é aquilo ali que é o aguilhão. A morte, ela também inflama você. Ela aos poucos vai deteriorando você, tirando a tua esperança, tirando a tua alegria verdadeira. E Deus quer resgatar isso dentro de você, porque quando Ele vai resgatando a alegria do Senhor se torna uma força para você. Uma força para você lutar contra tudo aquilo que tenta te colocar para baixo. E não precisa de nenhum ingrediente externo para mudar a sua mente. Porque quem muda é o Espírito Santo. Hoje, irmã, nós tivemos um estudo maravilhoso, que a palavra nos respondeu. Pedro não aceitava, amados, que os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, recebessem a Jesus Cristo. Para os judeus, aquele que não era descendente de Abraão era um rejeitado, era um objeto, era um homem sem Deus, era um homem das trevas, ou seja, nós não existíamos para eles. Os judeus cristãos não pregavam o evangelho para pessoas assim. Até que Jesus levantou Paulo, falando, importa que esse homem sofra pelo meu nome, para pregar o evangelho para os gentios, para aqueles que não são judeus. Mas foi uma luta tremenda. Eu mostrei aqui na palavra as discussões, as situações, os problemas, mas como Deus resolve o problema também. O importante é isso. Não foi uma solução intelectual que resolve, não foi um homem que ganhou o prêmio Nobel da Paz. Que paz é essa que continua as guerras? Que prêmios são esses? Mas Deus, ele entra de forma diferente. Ele dá uma visão para Pedro, que era o líder da igreja e que também pensava como eles, aonde os gentios não tinham direito. Pode ver na escola dominical, está gravada. E o que acontece? Pedro está em casa, de repente tem uma visão de descer um lençol cheio de animais que os judeus consideram impuros, animais que eles não podiam comer. E ele olha aquilo tudo e Deus fala com ele, sacrifica e come. Ele falou, de jeito nenhum que eu vou comer isso. Como que eu vou comer uma coisa que é contaminada, que na lei de Moisés está dizendo que a gente não pode se misturar, eu sou separado para Deus.
E novamente o lençol descia, aquela visão vinha, e ele sacrifica, porque o que Deus santificou, amados, nada será contaminado. E desceu pela terceira vez. Ele só entendeu quando bateram na porta da casa dele. Eram enviados de um centurião romano chamado Cornélio. Tudo pessoas que não eram judeus. E principalmente romanos. Aqueles que dominavam aquela época na Judéia, ou seja, que cobravam impostos, que oprimia a cidade da Judéia. Aqueles homens ali chegaram e falaram assim: nós viemos aqui porque o nosso líder, chamado Cornélio, o centurião Cornélio, teve uma visão de um anjo e mandou procurar Simão Pedro. Quem é Simão Pedro? Simão Pedro, eu estava escutando e falou assim: manda eles entrarem. Porque eu entendi que a visão que Deus me deu é que o que nós recebemos no dia de Pentecoste, o Espírito de Deus, não é só para os judeus, é para os gentios também. Está escrito na palavra, amados. Então o que resolve o problema não é o homem, não é a capacidade intelectual do homem. E ali, amados, quando vê aquele, Pedro, quando fala aquilo, Pedro segue aqueles homens até as suas casas, é a casa do centurião. E quando chega lá e prega a palavra de Deus, amados, todos eles recebem o Espírito Santo, da mesma forma que Pedro e os seus discípulos receberam do dia de Pentecostes. E todos aqueles que vieram com Pedro ficaram admirados, falaram: mas como é que pode? Isso aqui é uma promessa para nós, judeus. Como que esses homens podem receber? Pedro respondeu: eles também têm direito. Não fui eu que dei o Espírito Santo para eles. Não sou eu que dou o Espírito Santo para vocês. Eu apenas ministro uma palavra para você abrir o seu coração e você receber essa porção de glória de Deus. Quem manda, ou seja, quem já mandou, foi Jesus Cristo. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele chegou, a todo mundo pensou, ele mataram Jesus Cristo. Não, amado. Antes de morrer, ele falou assim: meu Pai, eu entrego o meu Espírito. A gente confunde essas coisas e não entende muito bem que esse Espírito voltou para Deus derramar sobre toda a carne. A promessa do Pai teria que ser cumprida, teria que todos serem batizados do Espírito Santo, para que todos pudessem ter ousadia, para que todos pudessem ficar embriagados. Vou pedir para colocar Atos capítulo 2, para a gente dar uma olhada aqui. Todos ficaram embriagados. Como isso, pastor? No capítulo 2 do livro de Atos, quando o Espírito Santo desceu, eles começaram a falar em línguas. E os próprios que estavam ali na festa daquele dia, que era a festa era uma festa abençoada, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Era a festa de Pentecostes, era uma festa de colheita, era uma festa da agricultura que os judeus comemoravam. O que aconteceu, amados? Festa, fica ligado aqui, varões. Varões. O que aconteceu ali? Amém? Glória a Deus. Tiago, liga aqui, Tiago. Deus abençoe. Não? Atos 2. O que aconteceu, amados? Aquilo ali faz com que aqueles homens que estavam ali falassem na mesma língua que os outros. Partos, medos, elamitas, gregos, estavam entendendo na sua própria língua, uma língua dos anjos que Deus deu para aqueles homens. O que significa isso? Repete comigo: unificação. O que aconteceu lá na Torre de Babel, que foi para separar o povo, cada um falando uma língua, Deus ali derramou o Espírito para dizer: vocês são um povo só, eu quero um povo só, porque eu criei um homem só, chamado Adão. Dali eu formei uma auxiliadora, mas eu formei um homem só.
Eu não quero que vocês sejam separados. Vocês são minha criação. Vocês não podem viver separados, falando outras línguas. Eu quero uma língua só. E a língua que eu quero que vocês falem é a minha língua, é a língua dos anjos. Porque eu vou preparar vocês para o céu. Dá glória a Deus, igreja. Talvez você não esteja me entendendo, mas para você entender, como Atos 2 diz, ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Vai passando. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e o som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Todos viram distribuída entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. Amados, você já viu língua de fogo? No livro de Ezequiel, capítulo 1, ele teve uma visão, que ele viu nuvens de fogo, e dentro dessa nuvem de fogo tinha um metal brilhante. Eu creio que aquela visão já era uma visão profética dessas línguas de fogo, que marca você com um metal brilhante, que está escrito o nome de Jesus dentro de vocês. E todas as pessoas ali reunidas ficaram o quê? Cheias do Espírito Santo de Deus. E começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concediam que falasse. Não era uma língua do homem, amados. O que Deus quer é quebrar a divisão, é quebrar essa desunidade, essa separação, essas guerras. Quantas guerras existem? Já não se basta a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e agora se fala na Terceira Guerra Mundial por cobiça, por interesses pessoais, por interesses de dinheiro, por interesses religiosos, não importa. Por interesses de terra, por interesses pessoais, interesses do homem, cobiça. Deus quer quebrar isso quando nós somos iguais, amado. Nós somos diferentes, mas somos iguais em Cristo. E não queremos o mal do nosso irmão. Como Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu irmão como a ti mesmo. Pastor, como é possível isso? É possível. Onde estavam morando em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de toda parte do mundo, Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia a falar em sua própria língua. Amados, isso não é natural, isso é sobrenatural. Com os nossos olhos a gente não pode entender. Quando a gente fica fora do ambiente de glória, a gente começa a se afastar disso, começa a não entender isso. Mas quando vivemos esse ambiente de glória, quando essa nuvem de glória paira sobre você, o seu coração começa a sentir algo diferente. E se você deixar, não é lavagem cerebral, é Deus querendo bater a porta e dizer: eis que estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com você, e você vai cear comigo. Você, os seus olhos, as escamas que estão nos seus olhos vão cair. E o morto-vivo se ressuscita em Cristo. Ao ouvir aquele estrondo, juntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhadas, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Pode virar. Perplexos, admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Não dá para entender, mas o que aconteceu lá atrás, lá no princípio, Gênesis capítulo 11, na Torre de Babel, onde o homem tentou chegar a Deus construindo uma torre. E Deus falou assim: vocês não vão chegar até Deus dessa forma. Eu vou confundir vocês, falando cada um uma língua. Porque como vocês se separaram de mim, para vocês se reconciliarem comigo, é só através do Espírito do Filho de Deus. Não existe outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua, amados. Continuando, e todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros o que significa tudo isto. Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho. Em outra versão, eu gostaria da versão NAA, tirou a versão NAA, né, que diz: estes estão embriagados. Estão embriagados com vinho. Ou seja, amados, quando nós estamos fora do ambiente de glória e olhamos para dentro do ambiente de glória, a gente não entende o que está acontecendo ali dentro. E Deus aqui nessa palavra está te chamando: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve, amados, e o meu jugo é suave. Vinde a mim todos, vinde às águas. Jesus chama para isso, amados. Porque mesmo em situações adversas, em problemas que nós possamos passar, porque no mundo tereis aflições, mas você vai ter uma esperança. Você vai ter um Deus que é vivo, que morreu, mas ressuscitou, e que é ressuscitar os vivos que estão mortos. Desperta, ó tu que dormes, levante diante os mortos, e Cristo te iluminará. Você não pode se embriagar com o mundo. Amados, o que o mundo faz para você ficar preso a ele? Entretenimentos. O homem de Deus não precisa disso. Pastor, mas eu não preciso jogar uma bola, brincar? Você deve fazer isso. Como eu falei, eu era surfista, muitos não acreditam. A barriga não deixa. Joguei bola. Fiz tudo isso e faço ainda hoje. Se alguém vier de repente aí, não tem não. Mas o que eu quero dizer para vocês, amado, isso não pode ser a melhor coisa para mim. Eu não tenho um calendário mundano. Meu calendário tem que estar celestial. Eu não sou conduzido pelo entretenimento que o mundo tenta me colocar dentro de uma caixa, dentro de uma situação em que eu sou sistematizado e fechada. A gente pensa que o crente é que não pode fazer nada, pelo contrário, nós podemos fazer tudo. Nós fazemos o que queremos, mas agora aquilo que não compete, que vai me separar de Deus, aleluia. A Bíblia diz, Tiago diz, capítulo 4, a amizade do mundo faz separação de Deus, amado. Aquele que se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Eu não sou amigo do mundo, eu sou amigo de Cristo. Ele fez esse mundo para eu aproveitar, para eu olhar para a natureza e lembrar que um Deus fez tudo isso para mim. Mas eu não me embriago com as coisas que estão neste mundo para poder ficar vinculado ao mundo, porque eu já não sou mais desse mundo. Eu estou nesse mundo, eu sou cidadão celestial. Amados, às vezes a gente busca uma coisa aqui na terra e não consegue. Eu, quarta-feira, vim aqui ao culto, passando mal com febre, né? Tinha pedido até, falei assim, meu Deus, vou pedir alguém para me socorrer. Mas Deus me deu uma palavra, e foi essa palavra aqui. Deus quer ressuscitar vivos.
Pessoas que estão nesse mundo pensando que estão vivos, mas precisam ressuscitar para Cristo. Ainda estão vivendo ainda de ilusões e de sonhos de algumas coisas, mas não entram no ambiente de glória. Eu estava aqui, aí eu entrei aqui para pregar essa palavra. Deus me usou de tal forma que eu fiquei falando assim, ó, meu irmão, se você está aqui hoje, é porque Deus quer falar uma coisa especial para você. Você não vai ser mais o mesmo. Deus está tirando tudo aquilo que coloca você para baixo, que os pensamentos vão te jogar para... Não, Deus quer que você olhe para o alvo, para o alto. Deus quer te fazer como asas, como as águias que voam e voam. E quando tiver todo o corpo machucado, ela tira todas as penas, ela renova o seu corpo, renova o seu espírito, renova a sua vida e começa tudo de novo. Ele não vai ficar caído. Do mundo você pode estar abatido, mas destruído nunca, porque dentro de você existe o Espírito de Cristo, que ressuscitou o Cristo e que está contigo para glorificar o nome dEle, para você não ser mais como um homem qualquer nesse mundo. Você é separado para Deus. Paulo diz que nós somos, quando vivemos com esse mundo e dependendo dele, nós somos insensatos. Ele diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias, eles são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Eu louvo a Deus por isso, amados. Louvo a Deus e creio, em nome de Jesus, que cada olhinho de vocês aqui, Deus tem uma surpresa para vocês. Deus tem algo de novo para você, amados. Por isso que vocês vêm aqui carregar a bateria, mas eu não quero só mais carregar a bateria de vocês. Eu tenho certeza que Deus pode fazer muito mais do que só ficar carregando sua bateria. Deus quer te dar esse brilhante, essa peça, para você não se embriagar com as coisas desse mundo, mas ser cheios do Espírito de Deus. Amados, Pedro, quando teve esse problema, que encarou e foi na casa de Cornélios, e chegou lá, a família esperando ele chegou lá, falou, meu Deus, todo mundo me esperando, aquela família, os vizinhos, e eles eram romanos, e eles eram pessoas que não eram judeus, e não podiam receber o Espírito Santo, porque os judeus não aceitavam isso. E o que aconteceu? De repente ele começou a ministrar, abriu a palavra de Deus e começou a ler, e começou a pregar, e aqueles homens como vocês, sentados, ouvindo a palavra que Pedro estava dizendo, que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, que está querendo ressuscitar vivos. Quando falou tudo aquilo, de repente veio uma nuvem de glória, línguas como de fogo, entrou naquele lugar. Está em Atos capítulo 10, versículo 45. As línguas desceram como de fogo também, amados. E todos começaram a falar em línguas. Todos começaram a ser batizados. E Pedro olhou assim, mas como? Essa promessa é só para nós, judeus. E havia aquela separação, aquela briga. E os fiéis que eram da circuncisão, eram os judeus, que vinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, que não eram judeus, foi derramado o dom do Espírito Santo, amado. Hoje nós explicamos porque, se você não era judeu naquela época, você não tinha Deus. Você não tinha ninguém, você não tinha esperança. Hoje a gente tem esperança porque Jesus Cristo foi para o Pai e disse, eu vou para o Pai, mas vou preparar lugar para cada um de vocês. Então aqui não é o meu lugar, eu tenho um lugar muito melhor no céu. Pastor, não é possível que seja melhor do que aqui. Amados, foi Deus que criou cada montanha, cada mar, cada nuvem, cada estrela. Foi Ele que botou isso tudo, Ele não pode fazer isso tudo de novo e fazer melhor ainda para você. Ele está separando um povo para morar no céu.
também sobre os gentios. Continua, por favor. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Ele falou, como nós. Num dia de Pentecostes nós recebemos o Espírito Santo, e esses aí que não são descendentes de Abraão, Deus está abrindo uma porta, está dizendo que eles também podem, porque não fui eu, Pedro, que coloquei o Espírito nele. Eu preguei a palavra, mas quem colocou o Espírito foi Jesus Cristo, amados. Foi Deus que derramou o Espírito sobre eles. Quando se estabelece uma paz entre gentios, entre judeus, entre romanos, entre samaritanos, quando Jesus chegou, tudo era dividido. Jesus falou assim, eu quero um povo só. Todos que sejam um. E o que une o povo? É o homem? É o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Quando é derramado, nós começamos a compreender o nosso irmão, nós não começamos a olhar com os olhos carnais. Continua. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Vocês sabem o que é batizado em nome de Jesus Cristo, não é batizados em nome de João Batista. João Batista batizou por arrependimento. Jesus Cristo batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Tá bom até aqui. Eu quero dizer para vocês, amados, que aquela confusão toda, aquela divisão toda, acabou. Hoje nós temos igreja cristã em todo o mundo. Nós temos judeus cristãos, mas temos também gentios cristãos, africanos, pessoas muçulmanos. Nós temos, porque Jesus Cristo veio para unir o povo através do seu Espírito. E está chegando a hora, amados, que nós um dia vamos morar com Jesus. Deus quer ressuscitar vivos, mas para isso, não é se embriagando com vinho, como ele diz aqui. E não se embriague com vinho. Por isso, que leva à dissolução, à devassidão, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, sempre dando graças a tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Entre no ambiente de nós. Senhor, em nome de Jesus, aqui, Pai, é um lugar de renovação espiritual. Aqui é um lugar de cura, de milagres, Pai. Pai, em nome de Jesus, começa a operar a tua majestade aqui. Tu és Senhor da vida. Amém, igreja? Eu quero que você repita comigo e fale, Senhor, meu Deus, o meu coração é todo seu. A minha mente é sua, Senhor. Tu és o Deus que me criou. Soprou o teu espírito de vida. Eu quero receber mais de ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar esse Deus, igreja.
You are
senti muito poder de Deus, muita unção, muita nuvem de glória aqui nesse lugar. E eu vi uma chave de uma pessoa que no passado aconteceu um fato. Essa chave está prendendo a sua vida. Talvez você não acredite que você foi perdoado. E Jesus está dizendo: por que você não vem a mim e pede perdão? E abre seu coração. Porque se eu perdoei o apóstolo Paulo que matava cristãos, por que eu não posso te perdoar? E eu estou te chamando porque isso está te prendendo. Eu não vou dizer aqui o que foi que aconteceu, mas você sabe, está dentro de você. Você precisa tirar isso de você. Eu não quero saber, mas Deus quer que você fale. E Deus sabe. Engraçado é que Deus sabe. Deus sabia que Adão tinha pecado e comido do centro da árvore do jardim. E perguntou: Adão, você comeu do centro da árvore do jardim? Porque ele tinha que falar. Amados, não adianta a gente às vezes ficar preso a situações terrenas, aonde Deus quer te colocar no céu. Deus te chamou para isso. Deus enviou o Filho dele. É muito maior do que qualquer coisa. Se você conhece a parábola do credor incompassivo, é por aí, irmãos. Um devia 100 denários e foi condenado. E esse mesmo que devia 100 denários, por que ele foi condenado? Porque ele não aceitou. Não perdoou a dívida de 100 denários e foi perdoado por 32 mil talentos, que vale a vida. Ninguém tem condições de pagar 32 mil talentos. Deus sabe todas as coisas, mas pois dele é o reino, a glória para sempre. Você foi chamado para passar um período aqui na terra, eu também fui, amados. Não adianta. Vocês jovens, muitas coisas afloram na sua vida, mas Deus quer fazer com que vocês não se deixem levar por essas ondas, pelos prazeres, pelos envolvimentos. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Dele é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. glória a teu nome, Senhor. Arrebenta esse grilhão, Senhor. Arromba essas correntes. E ninguém. Oh, Shemará. Só tu